Gente, esse homem aqui, 40 anos, 45 anos de ministério, ele lá atrás trabalhou com tipo atletas de Cristo nos Estados Unidos, jogador NBA, essa galera toda. Eu ando perto dele assim, eu fico com vergonha. Primeiro pela humildade dele. Ele faz parte da diretoria internacional de 5 ministérios, presidente de organização, assim, é impressionante. A humildade desse homem, assim, me chama a atenção. Como ele evangeliza 2, 3 pessoas por dia, é impressionante. E milhares de igrejas têm sido plantadas no mundo inteiro através do ministério dele. Então, assim, você está ouvindo uma pessoa diferenciada na paixão, no coração do que Deus tem feito. Então, eu queria te pedir para levantar a sua mão e orar por ele agora. Então, erga a tua voz e ore por ele, pela família dele, para que Deus o abençoe, Deus o use. Pode erguer a tua voz, meu irmão, pode orar. Abençoa mesmo a vida dele, declara o favor do Senhor sobre ele, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Bye. Amen. Should go right here. One time I was speaking in an auditorium. Uma vez eu estava falando num auditório and the microphone didn't work. E o microfone não funcionava. And I was getting really nervous. E eu estava ficando bem nervoso. And finally they got the microphone to work. E finalmente fizeram o microfone funcionar. They said, testing, 1, 2, 3. E aí falaram, teste, 1, 2, 3. Can you hear me in back? Pode você me ouvir aí atrás? They hollered out, no! E eles gritaram lá de trás, não! Then everybody in the front got up and moved to the back. E aí todo mundo que estava na frente voltou, ficou lá no fundo. That was supposed to be a joke. Essa era uma piada para você rir. They can be seated. Pode passar, pode se sentar. I'm so happy to be here. Estou tão feliz de estar aqui nessa manhã. This is one of my heroes. O Jonathan é um dos meus heróis. He told me to say that. Eu paguei ele para ele falar isso. And I'm so happy to be with my brother Werner. Eu estou muito feliz de estar aqui com meu irmão Werner. We're one-string guitar guys. Nós somos os caras de uma corda só da guitarra. There's only one string on our guitar. A gente só tem uma corda na nossa guitarra. This is the gospel. É o evangelho. It's Jesus. É Jesus. Paul says, I determined to know nothing amongst you except Jesus Christ and Him crucified. Paulo falou, eu não quero falar nada além, não tenho mais nada para falar, a não ser sobre Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Paul says, if I preach the gospel, I have nothing to boast of. Ele falou, se eu prego o evangelho, eu não tenho nada do que me orgulhar sobre isso. For I'm under compulsion. Porque eu estou fazendo isso debaixo de compulsão. He says, woe is me if I do not preach the gospel. Ele fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. If I do this voluntarily, there's a reward. E se eu fizer isso voluntariamente, há uma recompensa. But if against my will, I have a stewardship entrusted to me. Mas mesmo contra o meu sentimento, eu tenho uma mordomia que eu tenho que praticar. That's a great verse. 1 Corinthians Chapter 9, verse 16. Esse é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paul says we're stewards of the mysteries of God. Paulo fala, nós somos os mordomos dos mistérios de Deus. What's required of a steward but to be found faithful and trustworthy? E o que se espera de um mordomo? Que ele seja fiel, que ele seja verdadeiro e fale aquilo que Deus deu para ele. As so inspired by the testimonies of the pastors. Eu fui tão inspirado pelo testemunho desses pastores.
really moved my heart. realmente moveu meu coração. God is moving here in Brazil. Deus está se movendo aqui no He's Brasil. using you to impact this country for E Ele está Christ. usando você para impactar esse país para Jesus. He's even using little children to proclaim the Ele goodness of está usando Christ. até as pequenas crianças aqui para proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo. So I love Brazil, Eu amo o Brasil and I am so happy to be here. e eu estou muito feliz de estar aqui. When I get to share about Jesus and share about the gospel, I feel like I'm a kid in a candy factory. Quando eu tenho que falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, eu me sinto como uma criança e não consigo ficar mais feliz do que falando de Jesus. Or a kid in a toy store. Eu sou que nem uma criança numa loja de It brinquedos. doesn't get any better than that. E não fica melhor do que isso. I'm married. Eu sou casado. I don't think I put a picture up there, did I? Eu acho que não tem a foto dele aqui. Átila, eu te mandei a foto. Eu não mandei a foto. She's the Desculpa. most beautiful woman in the world, Ela é a mulher mais linda do mundo, in my own opinion. na minha própria opinião. And yesterday was Thanksgiving or Valentine's Day. Ontem foi o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. That still makes my heart go pitter patter. O meu coração continua disparando quando eu vejo a foto dela. 40 years this year. 40 anos esse ano. 5 kids. 5 filhos. 12 grandkids. 12 netos. And I love to talk about her. E eu quero falar sobre ela. I love to think about her. Eu amo pensar I love nela. her more today than I did the day we got married. Eu a amo mais hoje do que há 40 anos atrás, quando a gente casou. One of the things Wendy and I try to do is renew our first love for each other. O que eu sempre tento fazer é renovar o nosso amor um pelo outro. But before that, we want to renew our first love for Jesus every day. Mas antes disso, o que a gente quer é renovar o nosso amor por Jesus Cristo todos os dias. You think of the church in Ephesus and Revelation, they did all the right things. Quando você pensa na igreja de Éfeso, quando se fala dela em Apocalipse, eles fizeram um monte de coisa. They had good doctrine and they didn't tolerate evil men. They were a perfect church in so many respects. Eles tinham uma boa doutrina, eles eram contra o pecado, eles eram uma igreja quase que perfeita em muitos sentidos. But the thing the Lord had against them, He had a condemnation to that church. Mas o Senhor tinha uma condenação contra aquela igreja. They left their first love. Eles tinham perdido o primeiro amor. He says, remember from where you've fallen. E ele fala, então, lembre-se de onde você caiu. Repent Se arrependa and return. Do the things you did at first. e retorne para as coisas que você fazia nos primeiros dias. Has there been a time in your life where you were more passionate about Jesus than you are today? E se houve um tempo na sua vida que você foi mais apaixonado por Jesus do que você é hoje? Has there been a time in your life where you were more passionate about sharing Jesus with others than you do today? E se houve um tempo na tua vida que você era mais apaixonado para compartilhar Jesus pessoalmente do que você é hoje? That's a good question to really ponder. Essa é uma grande pergunta para você pensar sobre isso. And maybe today I say, Lord, I want to repent and I want to return. E talvez nessa manhã você vai dizer, Senhor, eu me arrependo e eu quero retornar às primeiras práticas. Return to my first love. Eu quero retornar ao primeiro amor. I love Jesus so much. E eu amo Jesus tanto. Love Him with all my heart, soul, mind, and strength. Eu amo Ele com todo o meu coração, minha alma, minha força. I'm going to give you a great witnessing technique real quick, right out of the blocks. Anota aí que eu vou te dar agora uma das maiores técnicas de evangelização. I get to know the other person a little bit. Eu primeiro começo conversando com a pessoa para conhecer ela um pouquinho. We're going to talk today about building a bridge from your heart to their heart. A gente vai falar agora de manhã sobre construir uma ponte do teu coração para o coração da pessoa. That Jesus can walk across E essa ponte é a ponte que Jesus pode atravessar para o coração da and touch pessoa their life. e tocar a vida dela. So I want to get to know them a little bit, build a rapport with them. Então a primeira coisa, eu quero criar um relacionamento com a pessoa, sabendo um pouco da vida dela. Inevitably, we talk about family. E normalmente nos Estados Unidos a gente fala sobre família. And I pull out my phone. Aí eu pego meu celular I said, that's the love of my life. e eu falo, essa aqui é o amor da minha vida. And I tell them about Wendy and my family. Aí eu falo para a pessoa da Wendy, da minha família, And I said, that's the second greatest thing that's ever happened to e me. eu falo, essa é a segunda maior coisa que aconteceu na minha vida. People say, what's the first greatest thing? E as pessoas ficam olhando para mim e perguntam, qual foi a primeira então?
If they don't ask me, I'll say, do you want to know the greatest thing that's ever happened to me? E se eles não perguntarem, eu vou cutucar eles e falar: você não quer saber a primeira coisa mais importante na minha vida? It's when I committed my life to Jesus Christ. E eu respondo: foi quando eu me comprometi a minha vida para o Senhor Jesus My life Cristo. was radically transformed. A minha vida foi radicalmente transformada. The Bible says, let the redeemed of the Lord say so. A palavra do Senhor diz que aquele que foi redimido pelo Senhor, que ele possa proclamar isso. I love the local church. Eu amo a igreja local. I've been a pastor for 35 years. Eu tenho sido pastor por 35 anos. Now I'm a global ambassador, Hoje eu sou um embaixador global. one of the vice presidents for the Go Lifestyle, working with Werner. Eu sou um dos vice-presidentes do Go Movement globalmente, trabalhando com Werner. We travel the entire world. We want every believer to be a witness for Jesus Christ. Nós temos viajado todos os países do mundo porque nós queremos que todo crente seja uma testemunha de Jesus Cristo. I was the missions pastor at Grace. Eu fui pastor de missões da igreja que chama Igreja da Graça nos Estados Unidos. Before that, I worked with the Fellowship of Christian Athletes. E antes disso eu trabalhei então com esse ministério parecido com Atletas de Cristo nos Estados Unidos. I was the executive vice president for the organization, the number 2 guy. Eu era então o vice-presidente executivo dentro dessa organização de atletas. Largest sports ministry in the world. Maior ministério de esportes evangelístico do mundo. I love sports. Eu amo esporte. Played American football. Eu jogava futebol americano. I've had 2 head concussions. E eu tive 2 concussões aqui cerebrais. It's not the same football that you play É um here. pouquinho diferente do futebol que você joga aqui. You play real football. Você joga futebol de verdade. American football, you wear helmets and shoulder pads. Pra gente americano, para jogar futebol, ele põe capacete, põe ombreira. Guys are real big and strong. Os caras são altão, forte. I might not look like it. I'm 68 years old. Hoje eu não me pareço muito com esse atleta, eu tenho 68 anos de idade. But if I had 2 head concussions, a broken nose, stitches in my chin, Mas eu tive 2 concussões, meu nariz quebrado, um monte de corte no queixo. a shoulder reconstruction, Meu ombro foi reconstruído. broken ribs, Tive costelas quebradas. 4 knee operations. 4 operações no joelho. 5 years ago, I had a total knee replacement. E há 5 anos atrás eu tive que fazer toda uma renovação, ganhar um joelho novo. I've got so much metal in my body as I go through the airport and the alarms start exploding. E quando eu vou viajar no aeroporto, eu tenho que passar no portão magnético lá, começa a apitar todo a sirene lá. It's a very fun sport. Mas é um futebol bem legal, é gostoso de jogar. Yeah, Werner got to see the Super Bowl the other day. It was a big, big deal. O Werner estava comigo uma semana atrás nos Estados Unidos e ele teve que ir lá assistir comigo o Super Bowl, que é a grande final do futebol americano. My mission in life is missions. A minha missão de vida é missões. I want to live my life to depopulate hell and populate heaven for the glory of Jesus Christ. Eu quero viver a minha vida para despopular o inferno e popular os céus. At Grace Church, we had 131 missionaries that we supported in 51 countries. Na nossa igreja, chama Igreja da Graça, não é essa do Brasil, é outra Igreja da Graça nos Estados Unidos. Nós tínhamos 141 missionários que nós sustentávamos em 50 países diferentes. We do a lot with church planting movements all around the world. A gente está envolvido com um monte de movimento de plantação de igrejas em vários países ao redor do mundo. We were able to provide funding for planting over 150,000 churches the last 10 years. Nos últimos 10 anos, nós tivemos a possibilidade de financiar a plantação de 150 mil igrejas ao redor do mundo. We have a $5 million missions budget each year. Todos os anos, nós temos 5 milhões de dólares, mais ou menos 25 milhões de reais para colocar em missões todos os anos. The reason was we were not a church with a missions program. We were a missionary church. A gente não era uma igreja com programa de missões, nós éramos uma igreja missionária de verdade. We can't be a church with an evangelism program. We need to be an evangelistic church. A gente não pode ser uma igreja que tem um ministério, um departamento de evangelização. Nós temos que ser uma igreja evangelística. It begins with having a culture of evangelism. Isso começa tendo uma cultura de evangelismo. Matthew 24:14. Mateus 24:14. Jesus said, "This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Jesus diz lá em Mateus 24:14, você conhece, esse evangelho do reino será pregado em
todas as nações, e então virá o fim. Stephen Covey wrote a business book. Stephen Covey, um empresário, escreveu um livro de negócios. It said 7 Habits of Highly Effective People. Você lembra aquele livro, 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes? The number one habit, the first habit, E o primeiro hábito desse livro, he says, begin with the end in mind. ele fala assim, comece com um ponto final aonde você quer chegar. I live for eternity. O meu ponto final, eu vivo I para a live for that eternidade. day when we will gather with people from every tribe, every tongue, every people, every nation around that throne singing, worthy is the Lamb. Eu vivo olhando para aquele dia final, onde toda tribo, todo homem, toda língua, toda nação, nós juntos confessaremos, Ele é digno de toda honra. Amen. E de toda glória. Amém. Worthy is the Lamb. Ele é digno. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Until then, Até então, in order for that to happen, para que isso aconteça, the end in mind for us is Matthew 24:14. para nós o versículo-chave é Mateus 24:14, que fala desse fim. That the gospel will be preached Esse evangelho vai ser in pregado the whole world em todo o mundo, as a testimony to all nations. como testemunho para todas as nações. And then the end will come. Aí então o final virá. So, Lord Jesus, come quickly. E nós queremos que ele venha rápido. Until then, he's given us an assignment. E até a vinda dele, ele nos deu uma tarefa. It's called the Great Commission. E é chamada Grande Comissão. Some people think it's the Great Suggestion. Alguns acham que é uma grande sugestão e não uma grande comissão. In a lot of churches, it's the Great Omission. E é para muitas igrejas, talvez para a maioria, é uma grande omissão. The Great Commission is not an option to be considered. A grande comissão não é uma opção para ser considerada pela It's a igreja. command to be obeyed. É um mandamento para ser obedecido. The greatest command to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and strength. Esse é o maior mandamento que Jesus Cristo nos deixou para cumprirmos com toda a nossa alma, força, coração. The greatest command, love our neighbor as ourselves. O segundo maior mandamento dele é amar ao próximo como a nós If we can mesmos. get those 2 great commands right, the world would be a different place. E quando nós vivemos esses 2 mandamentos juntos, o mundo será colocado numa outra situação. Then a great commission, E a grande comissão, a great commitment o grande compromisso to the great command para o grande mandamento, and the great commission e a grande comissão will make a great church. vai fazer uma grande igreja. I'll say that one more time. Eu vou dizer isso mais uma vez. A great commitment Um grande compromisso to the great command para o grande and the mandamento, great commission para a grande comissão, will make a great church. vai formar uma grande igreja. Jesus said, I'm going to build my church. Jesus disse, eu vou edificar a minha The gates igreja of hell will not e as prevail portas against do it. inferno não vão prevalecer contra ela. It's his plan A to reach the world. E esse é o plano A de Deus, alcançar o mundo. He doesn't have a plan B. Ele não tem plano B. So I'm so happy that you're here and you're representing the body of Christ here in Brazil. E eu estou muito feliz que você está aqui, porque você hoje de manhã está representando o corpo de Cristo no Brasil. We're going to talk about living a Jesus lifestyle today. E eu quero falar com você nessa manhã sobre viver o estilo de vida de Jesus Cristo. We call it in the Go movement a Go lifestyle. No Go Movement em inglês é a década da evangelização, só para ficar claro para você. Então, na década da evangelização, nós chamamos de evangelização como estilo de vida. You know, there's 3 things that will count for eternity. E há 3 coisas que vão contar para a eternidade. Jesus is eternal. Jesus é eterno. Heaven, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. His word is eternal. A palavra dele é eterna. Heaven and earth will pass away. My word will not pass away. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passará. And the souls of men are eternal. E a alma dos homens, elas são eternas. If you get that right, it'll change how you live your life. Se você entender isso da maneira correta, a tua vida total vai mudar. I want to be all in my relationship with Jesus. Eu quero estar totalmente comprometido com o meu relacionamento com I want Jesus. to be totally saturated and immersed in His Word and walking in obedience to His Word. Eu quero estar totalmente saturado com a palavra dele e viver totalmente a palavra dele. And I want to totally
give my life for the souls of men. E eu quero dar totalmente a minha vida para as almas perdidas dos homens. 150,000 people will die today worldwide. 150 mil pessoas vão morrer hoje ao redor do mundo. And most of them will go into a Christless eternity. E a maioria dessas pessoas estão indo para uma eternidade sem Jesus Cristo. That really bothers me. E isso me incomoda muito. We can do something about that. E nós podemos fazer algo sobre isso. And the great news is you are doing a big thing about that here in Brazil. Boa notícia é que você que está aqui nessa manhã, você já está fazendo isso aqui no Brasil. And I just say glory to God. E eu quero dizer glória a Deus. But there's 200 million people in Brazil. Mas tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Only 20% or 25% are born again believers. Talvez, na verdade, 25% da população realmente são cristãos nascidos de novo. The other 80% or whatever it is, a lot of people are still going to hell. Outros 80%, 70%, seja o que for, sem Jesus Cristo, eles estão indo para o inferno. What bothers me is I'm not more bothered about the things that bother the Lord. O que realmente me preocupa é que eu não esteja mais preocupado com as coisas que não preocupam o Senhor. If you want to get close to God, Se você quer ter um relacionamento muito próximo com Deus, get close to the things that are near and dear to His heart. se aproxime, faça as coisas que são próximas e preciosas para o coração de Deus. Amen? Amém? Nothing nearer or dearer to the heart of God than Jesus, He said, is to seek and to save that which is lost. E Jesus disse que não tem nada mais precioso para o coração dele do que procurar a ovelha perdida. He emphasized that point in Luke chapter 15. He said it 3 times. He talked about the lost coin, the lost sheep, and the lost son. E ele fala lá em Lucas, no capítulo 15, da moeda perdida, da pessoa perdida, da ovelha perdida. You want to bring joy in heaven. Se você quer trazer alegria, gozo para o céu, There's more joy in heaven over one lost sheep who comes to Christ than the 99 righteous. tem mais festa e alegria nos céus quando aquela alma perdida é encontrada do que as outras 99 que estão no aprisco. Today we're going to talk about looking for the one. E hoje nós estamos falando sobre olhar para essa uma pessoa. Here's a goal for each one of us here. E aqui um alvo para cada um de nós. Each one Cada um reach one alcança um and teach one e ensina um each year cada ano the rest of your life. para o resto da sua vida. Our churches would double in size. As nossas igrejas vão dobrar no tamanho. You don't build a church in a ministry on programs. Você não constrói uma igreja saudável num ministério cheio de programas. You build it on values, Você constrói ela sobre valores, on a culture. sobre uma cultura. I'm going to give you 7 values real quickly. E eu quero te dar 7 valores bem rápido. This really needs to be the DNA of your local church. E isso realmente precisa ser o DNA, a vida da sua I'm igreja. going to go through it quickly because we've got a lot of things to cover this A morning. gente vai falar isso bem rápido, porque tem muita coisa para você ouvir ainda esta manhã. Number 1, Número 1, intercessory prayer has to fuel it. a oração intercessória tem que abastecer isso, a igreja. Prayer has to be the fountainhead from which all of our ministry flows. A oração tem que ser a primeira coisa em tudo que nós fazemos no nosso Our ministério. prayerfulness is our declaration of dependence on God. A nossa vida de oração é a nossa declaração de dependência profunda em Deus. Our prayerlessness is our declaration of independence E from quando God. nós não temos uma vida de oração, é a nossa declaração pública de independência de Deus. Saying, God, I can do it on my own. A gente está falando para Deus, Deus, eu posso fazer na minha força. Don't need your help, thank you. Eu não preciso da sua ajuda, obrigado. We need to pray. A gente precisa orar. Acts 4:31 Atos 4:31. said when they prayed, the place where they were gathered was shaken. Quando eles oravam, veio um terremoto no lugar onde eles They were estavam. filled with the Holy E eles Spirit. foram cheios do Espírito Santo. And they went out and they proclaimed the word of God with E eles saíram então e compartilharam o evangelho cheio de coragem. the whole place was O shaken. lugar todo tremeu. The believers were shaken. Os crentes tremeram. And the whole city was shaken. A cidade toda tremeu. There was a whole lot of shaking going on. Tinha um monte de terremoto acontecendo ao redor. We want to shake up Brazil for Jesus Christ. Se a gente quer trazer um terremoto espiritual Amen. para Jesus Cristo no Brasil, No prayer, no power. se não tem oração, não tem poder. And I hear you say that.
Deixa eu te ouvir falar isso. No prayer, no power. Se não tem oração, repete comigo, se não tem oração, não tem poder. Little prayer, little power. Pequena oração, pequeno poder. The Bible says, don't let there be any murmuring in the church. A Bíblia fala que não tenha nenhuma murmuração dentro da igreja. Little prayer, little power. Então fala bem alto aí, pequena oração, pequeno poder. Much prayer, much power. Muita oração, muito poder. Much prayer, much power. Muita oração, muito poder. Amen. Amém. Intercessory prayer has to fuel it. Então a oração intercessória, ela abastece o tanque. Number 2, Número 2, an evangelism strategy drives it. a estratégia evangelística dirige a igreja. This is how to be an evangelistic, gospel advancing church. É assim que você consegue ter uma igreja evangelística que caminha para o futuro da igreja. One of the things we say at Grace Church is the main thing is you've got to keep the main thing the main thing. Uma das coisas que nós dizemos na nossa igreja é que o que você tem que fazer na sua igreja, você precisa manter a coisa principal como principal na igreja. Paul says, I deliver to you of first importance, the gospel. Paulo fala, de tudo que eu faço, a coisa mais importante é o evangelho. 1 Corinthians chapter 15. Isso tem em 1 Coríntios capítulo 15. It's the gospel in which we're saved. It's the gospel in which we stand. It's the gospel we proclaim. É no evangelho que nós somos salvos, é pelo evangelho que nós ficamos de pé e é o evangelho que nós proclamamos. Relational evangelism has to drive it. O evangelismo relacional precisa dirigir as Number igrejas. 3, Número 3, and this is where a lot of churches get stuck. e é aqui que muitas igrejas encalham. Leaders have to fully embrace and model it. Os líderes da igreja são os que têm que primeiro abraçar isso e modelar para a igreja. I just celebrate those 3 leaders who are standing up here today. Eu realmente celebro a vida desses 3 pastores que vieram aqui agora há pouco. And just your very presence here today says you're leading by example. E o fato de vocês estarem aqui hoje de manhã quer dizer que vocês estão liderando, por exemplo. The sheep will follow where the shepherds are leading. As ovelhas vão seguir para onde o pastor está levando ela. I've been in the church world. Eu tenho estado viajando na igreja And I know mundial a lot of pastors. e eu conheço um montão de pastores. Even on our staff. Até pastores da nossa equipe pastoral. I wonder if they've shared Jesus Christ with anyone that year. E eu fico me perguntando se eles já pregaram pessoalmente o evangelho para uma única pessoa no último ano. Oh, we can stand up and we can get all excited on the pulpit. Ou a gente pode se levantar e pregar cheio de poder no Yeah, bring them púlpito. here and I'll tell them about Jesus. Traga as pessoas aqui, eu vou falar de Jesus para elas. But how are they living it out in the coffee shop? Mas como que esses pastores estão vivendo quando eles estão numa With their cafeteria? neighbor. Quando eles estão com o vizinho dele? People in the workplace. Pessoas lá no mercado de trabalho. Leaders have to fully embrace and model it. Be an example. São os líderes que abraçam a causa primeiro e eles modelam todo o exemplo para a 1 igreja. Corinthians 11:1, Paul said, be a follower of me, Timothy, as I am of Christ. 1 Coríntios 1, Paulo está falando para Timóteo, seja meu imitador, como eu fui imitador de Cristo. Number 4, Número 4, the discipleship, o discipulado, multiplication strategy a estratégia de multiplicação. undergirds it. Ela dá a sustentação para isso. You can't have evangelism without discipleship. Não existe evangelismo sem discipulado. But you can't have discipleship without evangelism. Não existe discipulado sem evangelismo. It's the 2 wings of the airplane. Eles são as 2 asas de um avião. In the Great Commission, Jesus didn't say, go make decisions for Christ. Na comissão, Jesus não falou, vá e faça decisões para Cristo. The active verb in Matthew 28 is make disciples. You should circle that many times. O verbo principal em Mateus 28 é vá e faça discípulos. Circula essa palavra, discípulos. Make disciples who make disciples. Faça discípulos que produzam discípulos. Number 5, a bold vision focuses it.
Uma visão forte, você foca nela. You lead a church from the pulpit. Você lidera a igreja a partir do púlpito. And we cast the vision. É onde nós proclamamos a visão. 35 years I was on platform to be the missions pastor. Por 35 anos eu tenho sido pastor lá no púlpito para proclamar a missão. Saw 3 umbrellas of the church. E essas são os três guarda-chuvas da igreja. Worship. Louvor. You don't have just a worship department. Você não tem um departamento de The louvor. whole church has to worship. A igreja toda, ela vive junto em louvor e adoração. Prayer and the ministry of the word. You don't have a word department. É a oração sobre a palavra. Você não tem um departamento da palavra. Prayer and the ministry of the word. A oração, o mistério da palavra é o outro guarda-chuva da igreja. And the third umbrella E o terceiro guarda-chuva is mission. é missões. You can't compartmentalize missions or evangelism. Você não pode departamentalizar, terceirizar o evangelismo ou missões. So in our services, we had 3 people on the platform. Então, todos os nossos cultos, nós temos 3 pessoas no púlpito. The worship pastor, Nós temos o pastor do louvor, senior pastor who led in the word and prayer, o pastor título que lidera na oração e na palavra. and the missions E pastor. também temos o pastor de missões. We do missions moments every Sunday. Nós fazemos momentos de missões todos os You domingos. replicate what you celebrate. Você replica o que você We celebra. would be celebrating people coming to Christ. Nós vamos celebrar quando as pessoas se convertem a Jesus. We would put a bouquet of carnations for every decision for Christ. We celebrate baby announcements. We celebrated spiritual birth announcements. Nós temos ali buquê de flores que nós celebramos cada conversão de cada pessoa que aceita Jesus We would have Cristo. baptisms. Nós temos batismos. We created a culture of Nós evangelism. criamos na nossa igreja a cultura da A evangelização. bold vision has to focus it. Uma visão forte, você tem que ter total foco nela. Biblical outcomes measure it. Como você vê a teologia bíblica é como você mede tudo isso. Not how many people sit in the seats. Não são quantas pessoas estão sentadas na cadeira. Spiritual outcomes. Você está olhando a vida espiritual das People pessoas. who come to Christ. Pessoas que se convertem a Jesus People being Cristo. baptized. Pessoas que estão sendo batizadas. People being sent out on mission. Há pessoas que estão sendo enviadas como missionários. And finally, ongoing programs reflect it. E aí você tem um ambiente de que programas refletem a visão da igreja. Get those 7 values right, Pega esses 7 valores and you will gospelize your e ministry. você vai evangelicar, trazer o evangelho para o seu ministério. I'm going to take off here now. We're going to get into some practical evangelism training. Deixa eu pular aqui bem rápido para te dar algumas dicas de evangelismo prático. I wanted to lay a foundation of the values and the culture of your church. E eu quero deixar para você um fundamento, uma base de princípios da tua igreja. And that's something you can talk about with the leadership of your church. E aí é algo que você pode falar com a liderança da sua igreja. Are we a missionary church? Are we an evangelistic church? Nós somos de fato uma igreja missionária, nós somos de fato uma igreja que evangeliza. All right. I read a book by John Hyde. Eu li um livro do John Hyde. He was known as, they called him John Praying Hyde. E ele era chamado de o João da oração Hyde. Wouldn't you like to be known as, I'd like to be known as Dave Praying Gibson. Eu gostaria de ser conhecido como Dave, o homem que ora Gibson. Or John Praying Santos. Ou Jonathan que ora Santos. Amen? Amém. He was a missionary Ele era, in the early 1900s. ele era um missionário no mais ou menos 1900. He had such a burden and a passion for souls. Ele tinha uma paixão, um peso, um encargo por almas. He wept for souls. Ele chorava pelas almas. He prayed with such intensity that his heart moved in his heart cavity. Ele orava de uma maneira tão intensa que o coração dele, físico, moveu dentro do peito dele. The cardiologist said, if you don't change your behaviors, you're going to do serious damage to your heart. E os cardiologistas disseram para ele, se você não mudar esse hábito, você vai ter problemas sérios no coração. And he had a broken heart for the lost. Mas ele tinha um coração quebrado pelos perdidos. We need to say, Lord, break our hearts for the lost. E a gente está dizendo, Senhor, quebre o nosso coração pelos perdidos. In 1909, E em 1908, he prayed for 1 soul a day to come to Christ. ele orava para que uma alma viesse a Jesus por dia.
The Lord answered that prayer. O Senhor respondeu essa oração. 400 people came to faith in Jesus Christ. One-on-one. 400 pessoas aceitaram Jesus no ministério dele naquele ano, uma após a outra. 1909, Em 1909, he prayed for 2 souls a day. aí ele começou a orar por 2 almas por dia. And the Lord gave him 800 who came to faith in E o Christ. Senhor deu para ele 800 novos convertidos que vieram para Jesus. 1910, he prayed for 4 souls a day. Em 1910, ele começou a orar por 4 almas por dia. And the Lord answered that O prayer. Senhor também respondeu essa oração. Wow. Uau! When I read that, I said, Lord, how big is my faith? E quando eu li isso, eu falei, Deus, qual é o tamanho da minha fé? Could I ask you for one opportunity a day Senhor, eu posso te pedir por uma oportunidade por dia. to share with Jesus with one person every day? E será que o Senhor pode me dar uma oportunidade de compartilhar de Jesus para uma pessoa por dia, pelo menos? And I've been doing that for some years now. E eu tenho feito isso nos últimos anos. And Werner's a part of that too. And it's one of the most exciting adventures E o Werner é parte disso também, e é uma das maiores aventuras na vida. to see that God can use us to introduce other people to Jesus. Ver Deus nos usando, levando pessoas para conhecer Jesus Cristo. I call it the one-a-day challenge. Eu chamo isso do desafio de uma pessoa por dia. There's people here today. I want you to pray about being a part of the one-a-day challenge. E eu quero desafiar você que está aqui hoje para você fazer parte desse desafio mundial, um por dia. Might be a big stretch to go one a day, so at least one a week or one a month. Talvez seja um grande desafio para você um por dia, mas quem sabe um por semana, um por mês. I'm going to go along quickly here. Eu tenho que correr aqui. You know, you can read in 1 Corinthians chapter 2, Você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 2, verses 1 to 4. o versículo 1 ao 4. You might sit here today and say, I can't be like Werner Talvez você sente aqui hoje e fala, eu não consigo ser igual o Werner. or like me, and you never want to be like me. Ou não consigo ser igual a mim, o Dave, mas deixa eu te dizer, não queira ser igual a You mim. could see into my heart the way the Lord can see into my heart, you'd probably slap me in the face. Se você pudesse ver o meu coração como Deus vê o meu coração, talvez você me desse um tapa na cara. The only thing good in my life is Jesus. A única coisa boa que eu tenho na minha vida é Jesus. But Paul gave 4 qualifications for being a missionary, greatest missionary of all time. Mas Paulo, o maior missionário de todos os tempos, ele deu 4 qualificações do missionário. You can read this on your own. It's really good. Você pode ler depois aí na sua Bíblia, é realmente muito bom. First of all, he said he can't speak well. Primeira coisa, ele falou, eu não posso falar bem. Didn't have eloquence. Eu não tenho eloquência para falar. I can identify. E eu posso me identificar com Paulo. Came in weakness, Ele veio em fraqueza, fear, medo. much trembling. Ele veio tremendo. Wow. Uau! That's the way a lot of us as Christians feel. A maioria de nós cristãos, nós nos sentimos assim. Thank you. Obrigado. I have the spiritual gift of sweating. I'm from Minnesota. Eu tenho o dom espiritual de suar. Eu sou de Minnesota. I love it here. Eu amo o Brasil, esse clima. You know, 2 Corinthians 12:9 is one of my life verses. His power is made perfect in our weakness. 2 Coríntios 12:9 é um dos meus versos principais. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paul said he didn't want people's faith to depend on the wisdom of men. Paulo falava, eu não quero que a tua fé dependa da sabedoria de um homem. He said he determined to know nothing except Jesus Christ and him crucified. Ele falou, eu escolhi não saber nada além de Jesus Cristo crucificado. When he spoke, there was a demonstration of the Spirit and of power, E ele falou, quando eu falo na demonstração do poder do Espírito de Deus. so that people's faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Para que a fé e a esperança das pessoas não fiquem dentro da sabedoria de um homem, mas elas sejam baseadas no poder de Deus. Acts 1:8. Atos 1:8. You'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. Você vai receber poder quando o Espírito Santo vier sobre Be você. my witness. E aí você vai ser minha testemunha. Here's how I pray every day. We're going to get into some practical steps and how to live a Jesus lifestyle. E aqui é como eu oro todos os dias, e esses são alguns dos princípios de como viver um estilo de vida. Begins in prayer. Comece em oração. And specifically, I want to encourage you to pray for Bob. This works in English, not in Portuguese. E especificamente eu quero te convidar para orar pelo Bob.
dá certo na palavra em inglês, mas eu vou explicando para você. First of all, pray for a burden for the lost. Bob, o primeiro B é burden. Ore por um peso, um Ro- encargo pelo Romans perdido. 9, 1-5, Paul says, I have deep anguish in my soul for my countrymen. Paulo, lá em Romanos, ele fala: o meu coração se angustia pelos meus compatriotas. In fact, he said, I wish I'd even be accursed if it meant the salvation of my countrymen. Ele fala: eu preferia até ser amaldiçoado para que o meu povo fosse salvo. We need to ask the Lord to give us in our churches a burden for the lost. Nós precisamos pedir para que Deus coloque no coração de cada pessoa na nossa igreja esse peso pela salvação das pessoas. Jesus saw the multitudes. He was moved with compassion. Jesus viu a multidão e a palavra diz que ele se moveu em compaixão. To the depths of his bowels, he was moved with compassion. Para o mais profundo do seu ser, ele foi movido por compaixão. Oh, the second thing is pray for open doors. Segunda coisa, o do Bob é open doors. Ore por portas abertas. Opportunities to share the gospel. Oportunidades para você compartilhar o evangelho. Colossians chapter 4, verse 3. Colossenses 4:3. Says, pray for me, Paul says, that God will open up a door for the ministry of the word. O apóstolo Paulo está falando: ore por mim, para que eu tenha portas abertas para compartilhar o evangelho. Open doors, you don't have to have a special key. Quando você tem uma porta aberta, você não precisa de uma chave You especial. don't have to kick the door down. Você não precisa chutar a porta para abrir. You just look for that open door. A porta já está aberta, você atravessa ela. Look for natural opportunities to share Christ. Comece a olhar para as oportunidades naturais de falar de Jesus Cristo. Finally, pray for boldness. E ultimamente, o último B é de boldness. Ore por coragem. Paul Por força. again in Ephesians chapter 6, verse 19 to 20. Efésios 6, 19 a 20, Paulo fala. He says, pray for me, Ele fala: ore por mim, that whenever I open my mouth, para que quando eu abrir a minha boca, words will be given to me, palavras vão ser that I can dadas, fearlessly make known the mystery of the para gospel, que eu possa, sem medo nenhum, proclamar o evangelho. that I might boldly proclaim it as I Para que eu should. possa, com força, com coragem, proclamar o evangelho. Werner and I, when we were traveling here, A Werner e eu, quando nós estamos viajando aqui, in one day we saw 5 people come to faith in Jesus Christ. em um dia só, nós vimos 5 pessoas ali pessoalmente confessando Jesus They led a Cristo. security guard to Christ. They were in a hotel. Eu levei o segurança do hotel para Jesus Cristo. While I was doing that, Werner was in the cafe leading a cafe server to the Lord. Enquanto eu estava pregando para o segurança, o Werner estava lá na cafeteria pregando para a pessoa da cafeteria. Then we got to the immigration line. E aí a gente passou ali na imigração do aeroporto. And I'm showing the immigration agent my wife. E eu estou mostrando para o policial da imigração a minha esposa. Second greatest thing that's ever happened to me. E falando para aquela policial: essa aqui é a segunda melhor Want to coisa know the que pode greatest thing that's acontecer. ever happened to me? Você quer saber a maior coisa que já When I gave aconteceu my na minha life to vida? Jesus Christ, and I did a 1-minute witness. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e em 1 minuto eu dei o meu testemunho. I'm going to teach you the 1-minute witness here E eu today. vou te ensinar o testemunho de 1 minuto aqui hoje de manhã. I'm sharing Jesus with this gal, and right next to me, Werner sharing Christ with the other immigration E agent. eu estava compartilhando aqui com esse policial da imigração e o Werner compartilhando o evangelho com outro policial na imigração. She prayed to receive Christ. E ambas oraram para receber We Jesus went to Cristo. 2 airline lounges. Aí a gente entrou lá na sala da companhia aérea. Each lounge we had an opportunity to introduce Em people to Christ. cada uma das salas nós levamos pessoas a Jesus Cristo. For me, it's unusual, especially in America, to see that many people respond to the gospel. Para mim, principalmente nos Estados Unidos, é muito raro ver tantas pessoas assim dizendo sim ao evangelho de Jesus Cristo. I'm content to plant the seed of the gospel in people's lives. Eu estou feliz em plantar a semente do evangelho no coração das pessoas. One plants and another waters, and the Lord brings forth the increase. Rega e o outro colhe, diz a palavra. We need to be the hands and the feet and the mouthpiece of Jesus. Nós precisamos ser as mãos, os pés e a voz de Jesus Cristo, That our life matches what we say. para que a nossa vida realmente demonstre o que nós falamos.
We need to be spiritually prepared, Nós temos que estar espiritualmente preparado, continuously prepared, continuamente preparado, intellectually prepared, intelectualmente preparado and relationally prepared. e relacionalmente preparado. 1 Peter 3:15. 1 Pedro 3,15. Sanctify Christ as Lord in your hearts. Santifique Jesus Cristo como santo no seu coração. Spiritual preparation. É uma preparação espiritual. Fill me with your Holy Spirit. Encha-me com teu Espírito, Senhor, Always be ready. para que você sempre esteja pronto. I circle that word always. E circule essa palavra sempre. You don't go and witness. Você não vai e testemunha. You witness as you go. Você testemunha no caminho, conforme você está andando. Half of Jesus' miracles Metade dos milagres de Jesus were interruptions. foram interrupções que aconteceram. The woman that grabs the hem of his garment. A mulher que pegou a veste dele ali. Blind Bartimaeus. O Barnabé, o cego. Lord, I want to see. Senhor, eu quero ver. The woman at the well. A mulher no poço. Look for those divine interruptions. Olhe, procure essas interrupções divinas. Okay. Here's when you take off in an airplane. Quando você está levantando voo no avião, decolando, You're taking a flight. quando você está pegando um avião, What's the most difficult part of that flight? qual que é a parte mais complicada do voo de um avião? Qual é? Taking off. Taking off and what else? Decolagem e depois Touchdown. aterrissagem. Taking off, A decolagem, touching down. a aterrissagem. Those are the two most difficult parts São os, of an air flight. são os dois momentos mais delicados num voo. I'm going to talk about taking off today and how to touch down. E a gente está falando sobre esse decolar e aterrissar. And we'll talk a little bit about have a good flight plan. E falar um pouquinho sobre ter um bom plano de voo. So taking off, we want to build a bridge. We want to be able to earn the right to be heard. Quando a gente está decolando, nós estamos construindo essa ponte para o coração da pessoa para ganhar o direito de ser ouvido. There's a very famous businessman in the United States. Tem um homem de negócios muito famoso nos Estados His name Unidos. is Dale Carnegie. Você já ouviu falar de Dale Carnegie? How many have heard of Dale Carnegie? É o escritor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Who are in business and Alguns aqui talvez já leram he esse wrote a livro. classic book called How to Win Friends and Influence People. Ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. And I thought if anybody on the planet ought to know how to win friends and influence people, it ought to be Christian. E eu fiquei pensando, se tem alguém no mundo que deveria saber fazer amigos e influenciar pessoas, deveriam ser os cristãos. He's not a Christian as far as I know. Até onde eu saiba, ele não é cristão. It's not a Christian book. Não é um livro cristão. But I used it in my evangelism training. Mas eu tenho usado nos meus treinamentos de evangelismo. There's 6 principles, real quick. Tem 6 princípios, bem rápido. Number 1, Número 1, take a genuine interest in others. demonstre um interesse genuíno na pessoa. We are so concerned about ourselves, A gente é tão preocupado com a gente mesmo. and people don't care about us. E as pessoas não estão nem aí pra gente. They don't even care about God so much. Eles não estão nem preocupados com Deus. They really care about themselves. Eles estão realmente olhando para eles mesmos. You look at a photo, a group photograph, Você olha para uma foto. and you're in it. Who do you look for first? Quando você está olhando uma foto, quem que você está procurando primeiro? Everybody looks for themselves. Primeiro você está procurando você. There's a New York phone company. Tem uma companhia de telefone nos Estados Unidos. They did a study on customer service. E eles fizeram uma pesquisa no relacionamento com clientes. 500 conversations. 500 conversas. One word was used more than any other word. Uma palavra foi usada mais do que qualquer outra. What do you think it is? Qual palavra você acha que foi? I. Eu. Me. Me. 900 times. 900 vezes. People think about themselves morning, noon, and night. Eles pensam mais neles mesmos do que qualquer outra coisa. You want to make a friend and influence people, take an interest in them. Se você quer fazer um amigo, demonstre seu interesse Number na pessoa. Número 2. This is real practical. E é muito prático isso. Smile. Sorria.
A joyful heart makes a cheerful face. Um coração alegre aformoseia o rosto. Turn to the person next to you. Olhe para a pessoa do seu lado aí. Smile. Dá um sorriso para ela. I was in the airport on the way here, a very grumpy TSA agent. Eu estava lá no aeroporto vindo para cá, conversando com uma pessoa, uma conversa estranha lá. Says service with a scowl. A pessoa meio complicadinha. I said, "Are you happy?" E eu perguntei para a pessoa, você está feliz? Yes. Eu tô. I said, "You ought to tell your face about it." Eu falei, você tem que falar pro teu rosto que você está feliz. But I smile to people. Mas eu sorrio para as pessoas. And you know what E happens? sabe o que acontece? They usually smile back. Normalmente eles sorriem de volta. I said, "You've got a great smile." E eu falo, você tem um sorriso lindo. I said, "A joyful heart makes a cheerful face." E eu falo, um coração alegre aformoseia o rosto. And I learned this one from Werner. Is your name Sunshine? E aí o Werner, quando fala isso, ele pergunta para a pessoa, ele fala, o seu nome é Sol Brilhante? I had a server. I say, "What's your source of joy?" E eu pergunto para a pessoa, qual que é a tua fonte de alegria? You're my source of joy. E aí eu falo da minha fonte de alegria. Smile at people. Sorria para as pessoas. Use their name. Usa o nome delas. Hey, do you mind if, what's your name? Pergunta para ela, qual o seu nome? Get to know their name. Procure conhecer o nome da Name to pessoa. that person is the sweetest, most beautiful sound in any language. O nome daquela pessoa é a música, a canção mais linda na vida dela. You forget it, you put yourself at a severe disadvantage. Se você esquece o nome da pessoa, você já se colocou em desvantagem. Okay, take a genuine interest in others. Mostre interesse genuíno nas pessoas, sorria, Use their name. fala o nome da pessoa, Be a good listener. seja um bom ouvinte. I know so many people, they can't wait to think about what they're going to say next. Eu conheço um monte de gente que eles ficam pensando já o que eles vão falar depois que a pessoa falar. I can tell they aren't listening to a word I'm saying. E eu posso dizer, eles não estão ouvindo nenhuma palavra do que eu estou dizendo. They'll even interrupt you. E eles vão interromper você. And they can't wait to talk about themselves, their background, their whatever it is about that. E eles ficam se coçando assim que não aguenta esperar para falar da vida deles, das histórias deles, dos problemas deles. Be a good listener. Seja um bom ouvinte. In James 2:19, everyone ought to be quick to listen. Tiago 2,19, todos sejam rápidos, prontos para ouvir And slow to anger. e esperem o seu tempo de falar. Jesus asked over 300 questions in the gospel. Quando você olha os evangelhos, Jesus fez 300 perguntas. 300. 300. He gave answers to less than 10 of them. E ele deu respostas para menos de 10 perguntas. Be a good listener. Seja um bom ouvinte. We have 2 ears and a mouth. Let's listen twice as much as we talk. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso é para você ouvir pelo menos 2 vezes mais do que você fala. You can do this in a 30-minute conversation. Você pode fazer isso numa conversa de 30 minutos. And you can do it in a 2-minute E conversation. você pode fazer isso numa conversa de 2 minutos. Do it every day. Faça isso todo dia. I greet people, take an interest in them, Converse com as pessoas, demonstre interesse para elas. smile at them, Sorria para elas. and then I ask them some questions, E aí eu começo a fazer perguntas. and just to find out about their life. How are you doing? E eu começo a perguntar como que você está, como está a tua vida. Jesus met people at 2 points. Jesus, ele fazia contato de 2 maneiras com as A point pessoas. of interest Ele criava um ponto de interesse and a point of need. e mostrava a necessidade da Look pessoa. for people's interests and look for their needs. Olhe para os interesses e as necessidades das pessoas. Talk in terms of other people's interests. Faça a tua conversa falar sobre o interesse daquela pessoa. And Werner and I saw this gal, she had a tattoo on her chest. A gente viu, Werner e eu, nós vimos essa menina que tinha uma tatuagem no seu pescoço. And we made that, it became a conversation piece, says, I am seen. E a gente olhou para aquela tatuagem e fez uma conversa em cima da tatuagem. A tatuagem dizia, todos os olhos sobre mim. And so you really are seen, and there's a God who sees you and loves you. Aí eu falei para essa senhora, falei, você realmente é vista, os olhos do Senhor estão olhando para você. She was so open, E aí ela se abriu, and she felt empty and lonely. e aí ela sentiu o seu vazio, a sua solidão. We shared the gospel with Clara, and Clara put her trust in Christ. A gente compartilhou o evangelho com a Clara e ela confessou Jesus Cristo. She said, God brought you here.
E ela falou, Jesus te trouxe aqui. I said, Claire, I pray every day that the Lord will lead me to one person. Eu falei, Clara, todos os dias eu oro que o Senhor me dirija a uma pessoa. And Werner and I were in this E together. nós She estávamos said, I juntos. must be that person. Ela falou, com certeza, hoje eu sou essa pessoa a quem Deus te trouxe. Then finally, show appreciation and do it sincerely. E finalmente demonstre a tua apreciação, mas faça isso de maneira sincera. People are not an evangelistic project. As pessoas não são um projeto de evangelismo. And sometimes I see people, I call it the gospel grenade approach. You throw the gospel grenade on them. E muitas vezes eu vejo as pessoas evangelizando, ela já vem com a granada do evangelho pronto e você detona a granada em cima da pessoa. We're seed planters. Nós somos plantadores de sementes. One plants, Um planta, another will water. o outro vai regar. Then the Lord will bring forth the increase. E aí o Senhor vai trazer o crescimento. So that he who plants or he who waters is anything. Para aquele que planta ou rega, é a mesma It's coisa. God who makes it grow. Deus é quem faz dar o I fruto. found out years and years ago I play a lousy Holy Spirit in people's lives. Eu descobri há muito tempo atrás que eu trazia uma mensagem esquisita do Espírito de Deus sobre as Some pessoas. of that seed will fall on shallow soil. Eu trazia sementes e Some on rocky algumas caíam no solo ruim, outros solo seco. Some on thorny soil. Alguns outros no rochoso. But some of it falls on good soil. Mas algumas sementes caíram num solo frutífero. 3 out of 4 soils are not good soils. 3 de 4 solos não são solos I'll share frutíferos. Christ with maybe 10 people and I might have 2 come to Christ. Talvez eu compartilhe o evangelho para 10 pessoas e talvez 2 confessem We Jesus. need to quit evaluating the soil of other people and examine the soil of our own hearts. A gente pode olhar para o solo da vida das pessoas, mas a gente tem que examinar o solo da nossa vida. So here's the 3-story approach. First of all, get to know their story a little bit. Então aqui 3 maneiras de você se aproximar da pessoa. Conheça a história dela primeiro. You go through those 6 principles, get to know their names. Usa os 6 princípios que eu te falei, conhece o nome, sorria e etc. And I've taught at our church what we call a share process, and this won't make sense because it's an acronym, but the principles apply. Lá na nossa igreja eu ensinei uns princípios para você compartilhar o evangelho. Move from the superficial Saia do superficial to the spiritual para o espiritual and move the conversation in that direction. e leva a conversa nessa direção. 1 Corinthians 2:14. 1 Coríntios 2,14. The natural man does not understand the things of the Spirit O homem natural não entende as coisas do espírito, because they're spiritually appraised. porque eles não entendem as coisas In espirituais. fact, it says that it's foolishness to them. E diz que até é bobagem para eles. So I say, if you want to look like a fool, just go up and start talking to a natural man about spiritual things right Então, se away. você quer se parecer uma pessoa tola, vá para uma pessoa natural e comece a falar de coisas espirituais. Ela não entende. Jesus sent his disciples out and said, look for a person of peace. Jesus enviou seus discípulos e falou, procure por pessoas de paz. You can read that on your own in Matthew 10 and Luke 10. Você pode ler depois Mateus 10, Lucas 10. Person of peace is receptive to the messenger, A pessoa de paz ela é receptiva ao mensageiro and they're receptive to the message. e elas são receptivas à mensagem. And if they aren't receptive to the messenger or the message, you just dust off your feet. E se ela não é receptiva nem à mensagem, nem ao mensageiro, você simplesmente bate os seus pés e chacoalha a poeira. But you'll never know if you don't take initiative. Mas você nunca vai saber como é a pessoa que você não Be fizer. purposeful. Então faça com propósito. Here's a little process. Superficial questions. Então faça perguntas superficiais. S-H-A-R-E, I call it. A gente fala a palavra em inglês share. Jobs, hobbies, interests. Fala do trabalho, de hobbies, de interesse. Background, where do you live? Are you a student? Aonde você mora, você é estudante. I can find that out real quickly. Eu posso descobrir isso muito rápido. Then H is home. A, Home life. That's family. a outra palavra é a vida familiar. That's relationships. Isso é relacionamento. Say, are you married? Você é casado. Do you have children? Você tem filhos. And
It's amazing. You're getting a little more personal. You're getting into the relational side of their life. Você começa a entrar mais no emocional da vida deles. A is attitudes, O A é de atitude. feelings question. Faz perguntas mais profundas um pouco. Are you happy with your life? Você está feliz com a sua vida? Are you satisfied? Está satisfeito? Do you like your work? Você gosta do seu trabalho? And I find so many people are hurting. E eu descubro aí que muitas pessoas estão feridas. And they just would love to have a person listen. E eles amariam ter uma pessoa para escutar. R is religion. O outro é religião. What's your religious background? Qual a sua história, a sua You religião? go to church. Você vai para a igreja. How often? And Werner and I ask this question all the time. E quando a gente está conversando, a gente está fazendo essas You perguntas o tempo todo. Você é Catholic? católico? What's your background? O que você é? Qual a sua religião? E is very personal. E o E, a última palavra, seja muito pessoal. It's a spiritual question. É uma pergunta espiritual. Eternal life. É vida eterna. Do you ever think about your relationship with God? Você já pensou no seu relacionamento com Deus? If you died today, do you know for certain you'd go to heaven? Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para os céus. When I get here, I ask for permission. E aí, quando eu chego nesse ponto, primeiro eu peço permissão à Hey, pessoa. can I ask you a personal question? Posso te fazer uma pergunta pessoal? It precludes the objection that I'm forcing it on them. Para que tire a ideia de que eu estou forçando a pessoa a fazer alguma coisa. I say, where are you in your spiritual journey? E eu pergunto para ela, em qual lugar você está na sua jornada espiritual? I've gotten to know their story. Primeiro eu conheci a história deles. And I can do that in 2 minutes. Eu posso fazer isso em 2 minutos. Build a little redemptive bridge. E aí eu crio essa ponte redentiva. I do it at restaurants. Eu faço isso num restaurante. And every restaurant I go to, E todo restaurante que eu vou, eu the faço. server comes. Quando o atendente vem, They say, we're going to pray for the food. nós vamos orar pela comida. And we like to include our server in that E prayer. a gente quer orar por você que está nos atendendo. Is there one thing we could pray for you Tem about? alguma coisa que eu possa orar pela sua vida? And I've gotten to know their name, E eu preciso conhecer o nome deles. smiled at them, Eu vou sorrir para eles. ask them about their background, Eu pergunto sobre a história deles. Você é um estudante? just question after question. Eu faço perguntas após They're perguntas. bringing the water, they're bringing the menu, and Eles vão trazer água, vão trazer o menu. then we're ready for the meal and we pray for the food. E aí a gente recebe a comida e ora com ele. We pray for them. Ora pela pessoa. Then I say, you're really busy. E aí ele fala, a gente fala para você está muito ocupado. I acknowledge the fact that they're working and they're really busy. Aí eu reconheço que eles estão trabalhando e estão muito ocupados. They say, when you have 1 minute, Mas eu falo, quando você tiver 1 minuto, I'd like to share with you the greatest thing that ever happened. eu quero compartilhar com você a coisa maior que aconteceu na minha vida. And they come back at their convenience. E eles voltam quando eles podem falar. They say, I'm ready. E falam, eu estou pronto. You got a minute. Você tem 1 minuto? And then I give them a minute to witness. E aí eu faço o meu testemunho de 1 minuto. Show them a picture of Wendy. Eu mostro a foto da Wendy. Second greatest thing that ever happened. Segunda maior coisa que aconteceu na minha vida. Greatest thing that ever happened to me E a maior coisa que aconteceu comigo was when someone introduced me to a personal relationship with Jesus Christ. foi quando uma pessoa me apresentou para um relacionamento pessoal com Jesus. Here's 1 minute witness. Aqui é o testemunho de 1 minuto. And you can do this. E você pode fazer isso. This is for brief encounters. Isso é para encontros rápidos. If I'm in an Uber ride and I've got half an hour to the airport, we can have a long conversation. Se eu estou dentro de um Uber, de um táxi, eu tenho 30 minutos, eu posso ter uma conversa de 30 minutos. But when I'm at the supermarket, Mas quando eu estou no supermercado, in the checkout line, quando eu estou ali na fila do caixa, I smile at them and I just build a little rapport. eu sorrio para a pessoa e falo um pouquinho com ela. And I ask them if they have a quick minute. E eu falo, você tem 1 minutinho? There's a time in my life when, Houve um tempo na minha vida. write that down. Escreve isso aí agora. Essa é a mensagem. There's a time in my life when Houve um tempo na minha vida quando... blank blank. Deixa em branco. 2 adjectives that described your life before. 2 adjetivos que descrevem a sua vida antes de Cristo. In my story, I was looking for purpose in life. Na minha história, eu estava procurando o propósito da vida. I had no idea where I would spend eternity. Eu não tinha nenhuma ideia onde eu ia passar a eternidade. I was an athlete, Eu era um atleta. and
I was a captain in all 3 of my sports. My senior year, my best friend committed suicide. Eu era capitão dos times que eu jogava e o meu melhor amigo, numa das temporadas, ele se suicidou. Man asked me if I died today, if I knew I'd go to heaven. E aí um homem me perguntou se eu morresse naquele dia, Have eternal life. se eu iria para o inferno, para onde eu teria a vida eterna. I had no idea. Eu não tinha nenhuma ideia. Then he shared it with me a message that changed my life. Aí esse homem compartilhou a mensagem que mudou minha vida. And I quick summarized the gospel. E aí eu coloquei o evangelho de uma maneira Loves us. que é essa camisa. Deus nos ama. Relationship with him. Ele quer ter um relacionamento com você. With Monica, didn't I, Werner? Just Ontem nós falamos com a Mônica e eu mostrei os 4 sinais para ela. you can use it, but we're sinful and separated from God. Deus te ama, é os 4 símbolos que estão nessa camisa. Deus te ama, o pecado separa. Sins can't be removed by good works. Esses pecados não podem ser removidos por boas obras ou indo para a igreja. But paying the price for sin, Jesus died and rose again. Mas Jesus pagou esse preço, ele morreu, Sent His ressuscitou. Spirit into the world. E ele enviou o Espírito dele para o mundo. And we could receive Him into our lives and be born again. A gente pode receber ele nas nossas vidas e nascer de novo. Here's the question. E aqui é Then I say, then the Lord totally changed my life. a pergunta, e eu respondo, o Senhor totalmente mudou a minha vida. Purpose. E agora eu tenho Life's propósito. not perfect, but I have purpose. A minha and I vida know não é I'm gonna spend perfeita, eternity. mas eu tenho propósito, eu sei onde eu vou passar a eternidade. Greatest thing that ever happened to me. É a maior coisa que já aconteceu comigo. So I go, there's a time in my life when blank blank. Então teve um tempo da minha vida quando, deixa as palavras vibrando, Share the gospel. compartilhe o Just a real evangelho. summary. Hey, Um resumo do focus evangelho. on Jesus. Foca em Jesus. And here's what He's done in my E life. é isso que ele fez na minha vida. Here's a key question. E aqui uma pergunta-chave. Do you have a story like that? Você tem uma história assim? People say no. As pessoas vão te dizer não. And I've had so many opportunities to share the gospel. E eu tenho tido tantas oportunidades para compartilhar o evangelho. And that 1 minute turns into about maybe 3 to 5 minutes. E isso se torna, então, em 3, 4 minutos. And like we had a brief encounter with the immigration agents. Como a gente teve esse encontro rápido com a policial da imigração. They don't have a lot of time. Eles não têm muito tempo. There's people standing Tem uma behind us. fila atrás da gente. We could totally miss the opportunity. Mas a gente poderia perder a We could have oportunidade. totally missed that. Yeah, it said, I've been searching for this. A gente poderia ter perdido aquela menina que Give falou, her estou life to procurando Jesus. pela realidade da vida e deu a vida para Jesus. They're everywhere. Eles estão em todos os lugares. Jesus said, lift up your eyes to see the fields that are white unto the harvest. Jesus falou, olhe para a colheita, elas estão brancas, estão prontas. Okay. So we get to know their story, then we share, we've taken off. Então, quando a gente compartilha, conhece a vida deles, nós levantamos voo, decolamos. You need to have a good flight plan. Aí você precisa de um bom plano de voo. And I love what you're being taught here in Brazil. E eu amo o que você está sendo ensinado aqui no Brasil. I see it everywhere. Eu estou vendo os 4 símbolos em todos os lugares. I really like this black one. It's yours. How much is it? No, it's a gift for you. Mas eu amo essa pulseira aqui, tem os 4 símbolos na pulseira. I got this one from the Fellowship of Christian Athletes. Eu tenho essa aqui, outra, acabei de ganhar uma Also aqui. better. Eu gostei mais da do Brasil. Really know how to present the gospel. Saiba como apresentar o evangelho. You know, some people do like a jigsaw puzzle. Algumas pessoas fazem palavras cruzadas. This helps you give a real coherent presentation of the gospel. Quando você veste essa camisa, você realmente tem o evangelho aqui no seu peito ou no seu pulso. Teach your people how to use the 4. Treine os seus membros, a gente chama isso os 4 símbolos. Treine o seu povo a compartilhar o evangelho assim. Teach them how to memorize it. Give them scripture for each one. Ensina-os a decorar esses 4 passos. Dá um versículo para cada símbolo. Memorization Memorizar. turns to presentation. Depois que você memoriza, você é capaz de fazer a apresentação. Eventually it turns into conversation. E depois disso vai para uma conversa. That you're so fluent in it, it just comes out in a conversation. E aí você é tão fluente nisso que a conversa é natural. Have a good flight plan. Know how to present the gospel. Tenha um bom plano de voo. Saiba apresentar o evangelho. We use the My Story at Grace. And I'll get this. I'm going to have Jonathan do it in Portuguese. We're going to have it on
the Go website. Eu tenho aqui a minha história que eu criei, nós vamos traduzir para o português e colocar no site da GoAction. After I share Christ with the person, I said, let me leave my story with you. E depois que eu falei de Jesus para a pessoa, eu falo, ó, deixa eu deixar minha história pessoal com você. Make them promise me they'll read it. E eu peço para eles me prometerem que eles vão ler. There's my testimony. E aqui está o meu testemunho. This is all blank. E está tudo em branco. And you can put your own testimony in. E aí você coloca o teu testemunho pessoal aqui. People don't throw it away. Pessoas não jogam fora. People a year or two later, they still have my story. Enquanto com pessoas tempos depois, eles ainda têm a minha história. Because it's personal. Porque é uma história pessoal. Then you have the gospel. E aí eu tenho o evangelho aqui. You say that's the story of the whole Bible on one page. E aqui é a história de toda a Bíblia numa página. You can have different methods. Você pode usar o método que você quiser. Methods can vary. O método não é o mais importante. There's a lot of good methods for Tem sure. muitos bons métodos que você conhece. Make sure you get the message right. Mas o que é importante é você levar a mensagem correta. Okay, we're landing the plane. E aí a gente já está aterrissando o avião aqui. I get to the end. Does this make sense to you? Ah, Do you have a story like that? Você chega no final e fala para a pessoa, o que você ouviu aqui faz sentido para você? Here's a qualifying question. E aqui tem I'm landing the plane. a gente está aterrissando o avião e eu preciso de uma pergunta especial. It's called the qualifying question. Does this make sense to you? E essa pergunta especial é, tudo que eu te falei faz sentido para você? If it doesn't, clarify it. Se não fez sentido, clarifique para a pessoa. Commitment question. Faz uma pergunta de compromisso. How many people involved in sales? And any salesmen here? Tem gente que trabalha com vendas aqui. Quem trabalha com vendas aqui? Yeah, we've got a number of people in sales. Tem algumas pessoas que trabalham com vendas aqui. In English, we call it ABC. Em inglês a gente fala ABC. Always be closing. Sempre fechando. You want to give people an opportunity to respond. Você precisa dar a oportunidade para a pessoa para responder. Does this make sense to you? Is there a reason you couldn't repent right now and put your trust in Jesus Christ? Tem uma razão para que você não se arrependa agora e convide Jesus para entrar no teu coração? Then the third is a prayer of commitment. E aí faça a oração de compromisso. We can tell God right now what you just told me. A gente pode falar para Deus nesse momento que acabamos de ouvir. And together we'll invite Jesus into your E life. juntos nós vamos convidar Jesus para entrar na tua Let's vida. pray together. Vamos orar juntos. And it's so glorious. E aí é glorioso, meu irmão. People will respond to the Lord. As pessoas vão responder ao Senhor. But we don't just land the plane. A gente não simplesmente aterriza o avião. We have a follow-up plan. A gente tem aí todo um plano de voo. We want to get them into the Word. A gente quer levar as pessoas para a palavra, Prayer. para a oração, Get them into the church. levá-los para a igreja, Fellowship. a comunhão And witness. e a ser testemunha. And we'll go, if we had more time, we'd go through a lot E of se a that. gente We just tivesse don't have mais time tempo, a today. gente teria muita coisa para falar. O meu tempo acabou. But have a good follow-up and discipleship Mas plan. depois de tudo isso, acompanhe a pessoa, faça o discipulado dela. I take a picture of them. Eu tiro foto da pessoa Then I send it to them. e eu envio para a pessoa. And I journal every day. E eu faço o meu diário todo dia. Here we go. There's February, Aqui eu tenho todo o meu diário de fevereiro. every day. As fotos, o nome da pessoa, tá tudo aqui. Tom is an alcoholic at Esse homem era um alcoólatra e eu conheço a história das pessoas quando eu olho para fora. and I journal every day. Here's Werner, we're sharing Christ. Aqui a gente faz o diário todo dia e vai colocando aqui. Tom, so anyways, I get there a picture and I said, I send it to you. E eu tiro a foto da pessoa e falo, eu quero mandar para você sua foto. It's a way for me to get their contact information. É uma maneira de eu ter o contato da pessoa. And I send them some follow-up information. E aí depois eu envio um processo aí de discipulado para a And pessoa. I've had people a year later and they'd get back in touch with me and they end up coming to Christ. E eu tenho recebido notícias 1 ano depois que eu conversei com a pessoa, que a pessoa se converteu e agora é membro da igreja. On the back of our My Story, we have knowgod.com. We have some sites if they have questions. E aqui atrás do folheto a gente tem o nosso site, tem informação para a pessoa How to grow spiritually, como desenvolver espiritualmente, Bible apps, aplicativos bíblicos and there's my email. e tem o meu e-mail também. And I'll even write my cell number if I E eu want até that. coloco o meu celular para a pessoa se eu sentir na hora de colocar. Take off,
flight plan. decola, planos de voo, aterrissa. We're done. Terminamos. I wish we do this in about 4 or 5 weeks in training. So I get a crash course here Esse today. treinamento que eu te dei em 1 hora é um treinamento de 4 semanas. Então, Werner and I really want to train a lot of people. We want to train 10 million master trainers. nós queremos treinar. O Go Movement quer treinar 10 milhões de treinadores e treinadores. And we've got master trainers in this room. E nós temos treinadores e treinadores aqui nessa sala. Each one who will commit to training 10 other people. Pessoas que vão se comprometer a treinar outras 10 pessoas. We've got an evangelism round table. Nós temos uma mesa redonda de evangelização. We want to have one in every country. E a gente quer ter uma em cada país. If we have 10 million master trainers training 10 others, that's 100 million people being Se trained. nós with the tivermos, gospel of se Jesus. nós tivermos 10 mil treinadores, que cada um vai treinar 10 pessoas, nós teremos 100 mil pessoas treinadas numa nação. Well, my time is up. I'm sorry. I'm done. Thank you, brother. Let me, Jesus said, all authority has been given to me, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, heaven and earth. na terra e no céu. Let's go therefore Então vá lá and make disciples e faça discípulos of all nations, de todas as nações. baptizing them Batiza-os in the name of the em Father nome do Pai, and of the Son do Filho and of the Holy e do Spirit. Espírito Santo. I'll be with you always. E eu vou estar com você. I'll be with you in the marketplace. Vou estar com você lá onde você trabalha, I'll be with you in your neighborhood, na sua vizinhança, in your workplace. no seu I'll be escritório. with you everywhere you Eu go. vou estar com você em todos os lugares. Says, I'll never leave you. I'll never Não forsake vou te you. abandonar, não vou esquecer I'll de be with você. you always, Eu vou estar com você sempre, even into the end of the age. até o fim dos tempos. Let's commit ourselves to depopulating hell. Vamos nos comprometer para despopular, tá certo? Despopular o inferno. And populating heaven E for vamos the glory of Jesus Christ. Popular os céus para a glória de Deus. Pray about the one-a-day challenge, Ore pelo desafio do 1 por dia, or one a week, ou 1 por semana, one a month, 1 por mês. at least one this year. Pelo menos 1 nesse ano. And Werner's going to give that challenge. E here, daqui so a I'm pouco gonna o leave it Werner to vai him. falar também. Hey, I am so happy to be here. Eu estou tão feliz de estar aqui. I love this guy. Eu amo esse carinha aqui. I love all of you. Eu amo todos vocês. And I love